lápide, né? A placa em homenagem a ele está lá até nossos dias. Estou falando um parênteses meio fugindo um pouquinho, mas tem a ver com a fala. O Antônio Carlos Magalhães, velho, que morreu, né? Quando ele foi caçado aquela vez, foi a frase que ele usou no discurso dele da renúncia. Duas coisas, só que ele usou assim bem reduzido, né? Duas coisas me incutem respeito, o céu estrelado sobre a minha cabeça e a moral dentro de mim. Pegando esse trucante para renunciar. Esse camarada pode. A gente pode dizer assim, pode ser corrupto, pode ser isso aqui, mas parece que ele tem um pouco também. Ele entende do assunto. Então, para roubar tanto, você não é esperto, né? Precisa ser muito. Não vou eu acho que você tem razão. Existem. Ou tem bons assessores. Existem pensadores que dizem que não há nada de novo na filosofia, que é dito, né, já foi dito alguma vez. Tem alguma razão de ser, né, em algum sentido. Mas Kant, quando falou isso, quis claramente fazer referência ao universo que é por ele investigado filosoficamente, né? Todo o universo. E como nós veremos, isso está muito bem expresso nesse pequeno texto sobre o esclarecimento, né? E um dos conceitos que vocês veem nesse pequeno comentário, que antecede ao texto na antologia, esse pequeno comentário é o conceito de crítica, né? E crítica para Kant tem basicamente um duplo significado. Por um lado, é colocar sob o crivo da razão qualquer assunto, mesmo aqueles mais polêmicos, né, como a religião, que na época era muito importante, por um lado, mas também de um outro significado. Crítica na medida em que tudo e qualquer coisa pode ser decomposta, né, em um cuidadoso processo de análise e reconstrução, com o intuito de ver o que há de fundo real nisso. Ou seja, por crítica entende-se também a criteriosa separação de um composto dado, conhecimento, seja ele prático, teórico, seja ele o que se construiu na estética, na antropologia, na religião, mesmo na pedagogia, mas um posicionar-se no sentido de que se pode exaurir, explorar até os últimos princípios qualquer conhecimento supostamente dado, né? Isso também é crítica. A crítica, na época de Kant, é esse autopensamento, a reflexão, a rigorosa reflexão sobre qualquer assunto. Como veremos depois, isso caracteriza o que ele chama de uso público da razão. O uso público da razão é um uso totalmente livre, em que o erudito pode pôr em questão qualquer coisa, né? Como alguém que é letrado, como alguém que faz uso, né, do seu próprio entendimento, veremos, sem a orientação de outra, né? Expressão própria do iluminismo. Mas, só para a gente começar com algumas coisas curiosas assim, quando nós falamos no ensino médio, eu, pelo menos, penso que é interessante, às vezes utilizo esses recursos na graduação, recursos didáticos interessantes porque chamam a atenção, né? Os alunos gostam de se contextualizar, compreender, né, um pensamento, compreender o pensamento, não um simples texto, mas quando isso aconteceu, quem é o autor, né? Onde ele viveu, né? Onde ele morreu, e assim por diante. Isso é muito importante, do ponto de vista didático é sempre interessante, né? Vídeos, imagens, né? A história não é simplesmente uma sucessão de épocas, né? Com demarcações, né? Limites entre uma época e outra, mas é um constante homogêneo, totalmente homogêneo. Tanto é que nós veremos que o iluminismo não tem uma época precisa em que começa. Talvez comece em meados do século XVII,
e meados do século XIX, talvez 200 anos, mas geralmente atribui-se o iluminismo a uma época de 100 anos, né, do século XVIII. Mas só para a gente ver aqui então. Ao nosso texto então, sobre o iluminismo. Eu fiz um pequeno resumo. Falo primeiramente do iluminismo, depois sobre a vida de Kant e, por fim, o texto. Então, montei um texto que eu vou seguir aqui, lendo algumas passagens, outras não, para tentarmos compreender o pensamento dele como um todo, também, além do texto. Né? A fonte que eu utilizei foi um dicionário de Kant, chamado dicionário, como é que é mesmo, em alemão? É um dicionário grosso, alemão, com um nome comprido, né? Lexicon, Kant Lexicon. Né? É um dos melhores dicionários do mundo, né? E o melhor de Kant, escrito em alemão. Infelizmente a gente não utiliza muito com os alunos porque não há tradução. Eu utilizei esse dicionário para algumas coisas, utilizei o dicionário Kant, utilizei o texto, resposta à pergunta sobre o que é esclarecimento, utilizei a crítica da razão pura, prática e crítica do juízo, e alguns comentadores relativamente à biografia. Porque, estranhamente, não temos uma biografia completa de Kant, né, em nenhuma obra, isoladamente. Então, eu tentei fazer uma mistura muito bonita aqui. Não sei se vão gostar ou não, mas só para a gente ter. Utilizei, inclusive, também o Wikipédia, né, dicionário, para algumas precisões sobre a história do iluminismo. Então, eu gostaria de, se vocês me permitem, ler um pouco o que é Aufklärung? Esclarecimento. O que significa isso? Esse é o aspecto talvez mais importante, o conceito mais importante que temos que compreender se queremos compreender Kant. Porque todo aquele texto pequeno, resposta à pergunta que é esclarecimento, é na verdade uma definição de uma época. Define uma época, sobretudo o esclarecimento alemão, que foi um pouco tardio, né? Mas permite-nos compreender também muito bem o esclarecimento francês, italiano, inclusive americano, né? Por exemplo, Benjamin Franklin, alguns autores políticos também americanos são iluministas. Né? Então, eu penso que é bom que tenhamos a noção desse conceito. Né? Iluminismo, esclarecimento, ilustração e a palavra alemã correspondente, Aufklärung. Né? Aufklären quer dizer esclarecer. Né? Aufgeklärt, né? Esclarecido. Esclarecimento é o gerúndio, né? E substantivo também, né? Que significa uma época em esclarecimento. Isso é muito importante, porque nós veremos depois que o próprio Kant diz a sua época não é uma época esclarecida, é uma época em esclarecimento, um processo de erudição, né, em todos os sentidos. E aí sim, são termos que designam um dos mais importantes prolíficos períodos da história intelectual e cultural do Ocidente. Talvez uma das mais importantes. História antiga, depois tivemos um período medieval longo, 800 a 1000 anos, e aí começamos com o Renascimento, né? Depois de um milênio, né, de escuridão, entre aspas, né, de certa forma, tivemos o período medieval, mas um milênio sem muita manifestação filosófica, né,
menos talvez, tivemos então o Renascimento e